Era uma época de desespero e sonhos perdidos, uma era em que o país enfrentava as sombras mais escuras da Grande Depressão. Os Estados Unidos foram abalados por uma dupla de criminosos, cujos nomes se tornariam lendários: Bonnie e Clyde. Suas histórias de amor proibido e ousadia criminosa capturaram a imaginação de um país inteiro, enquanto percorriam as estradas empoeiradas do país. Bonnie Parker, uma jovem de espírito livre, e Clyde Barrow, um fora da lei astuto, se uniram em uma jornada repleta de perigos e aventuras, desafiando a lei e a ordem em cada cidade que cruzavam. Mas por trás de suas façanhas audaciosas escondia-se uma fragilidade humana e um desejo ardente de escapar da desolação que a vida lhes havia reservado. Bom, eu convido vocês a conhecerem a história de Bonnie e Clyde em um conto intemporal de amor e criminalidade que continua a cativar as mentes curiosas, enquanto o mito desses foras da lei inesquecíveis permanece vivo na memória coletiva. Bom, eu sou Ari Miguel e sejam muito bem-vindos aqui ao canal Porão de Histórias. E se ainda não for inscrito, eu peço que você se inscreva no canal e já deixe seu like para fortalecer. Lógico, se você gostar desse tipo de conteúdo e agregar algum valor para você. Então, sem mais enrolações, vai lá, pega um café, se ajeite, mas cuidado com a postura e bora para a história. Bonnie Parker nasceu em 1º de outubro de 1910 em Rowena, no estado do Texas, Estados Unidos. Ela cresceu em uma família humilde durante a época difícil da Grande Depressão, que teve um impacto significativo em sua vida e influenciou o seu futuro. Desde cedo, Bonnie mostrou-se uma jovem carismática, cheia de energia e sonhos, mas também com uma personalidade forte e determinada. Aos 16 anos, Bonnie se casou com Roy Thornton, um rapaz da vizinhança, mas o casamento não foi feliz, pois Thornton era instável e acabou sendo preso por vários crimes. Durante a ausência do marido na prisão, Bonnie trabalhou como garçonete e atriz amadora, buscando uma vida melhor, além dos limites da cidadezinha onde cresceu. O destino de Bonnie mudou quando ela conheceu Clyde Barrow em 1930. Clyde Chestnut Barrow, mais conhecido como Clyde Barrow, nasceu em 24 de março de 1909 em Ellis County, no estado do Texas, Estados Unidos. Assim como Bonnie Parker cresceu durante a Grande Depressão, uma época difícil que moldou sua trajetória de vida. Clyde veio de uma família pobre de fazendeiros e desde cedo envolveu-se em atividades criminosas. Aos 17 anos, Clyde já havia sido preso por roubo de carros e pequenos furtos, e seu caminho na vida parecia estar destinado a seguir a trilha do crime. Em 1930, enquanto estava na prisão em Huntsville, Texas, Clyde conheceu Bonnie Parker, uma jovem carismática que o cativou imediatamente. Os dois se apaixonaram e, após a saída de Clyde da prisão em fevereiro de 1932, formaram uma parceria criminosa que ficaria para a história do crime. Juntos, Bonnie e Clyde lideraram uma gangue que cometia assaltos a banco, roubos de carros e outros crimes violentos. Eles atraíram notoriedade ao longo dos anos 30, com sua ousadia e habilidade em escapar da polícia em várias ocasiões. No entanto, a vida criminosa de Clyde estava repleta de violência e tragédia. Ele era conhecido por sua ferocidade e impiedosa vontade de matar qualquer policial ou pessoa que atravessasse o seu caminho. A gangue de Bonnie e Clyde, também conhecida como a Gangue dos Barrow, era formada por um grupo de criminosos
que colaboravam com o casal durante seus roubos e fugas. Embora Bonnie e Clyde fossem os líderes e as figuras mais conhecidas, outros membros fizeram parte dessa famosa gangue ao longo do tempo. Alguns dos membros mais notórios e frequentes da gangue dos Barrow incluíam Clyde Barrow, Bonnie Parker, Raymond Hamilton, um criminoso experiente e pistoleiro talentoso que se juntou à gangue em 1932, W.D. Jones, conhecido como W.D. ou Deacon. Ele era um adolescente que se tornou membro da gangue em 1932 e participou de vários roubos e fugas. Henry Methven, um ex-presidiário que se juntou à gangue em 1933. Buck Barrow, irmão mais velho de Clyde. Blanche Barrow, esposa de Buck, que se juntou à gangue quando seu marido estava foragido da polícia. O primeiro crime cometido por Bonnie Parker e Clyde Barrow juntos foi um roubo a um posto de gasolina, ocorrido em abril de 1932. Na ocasião, Bonnie e Clyde ainda estavam no início de sua parceria criminosa e, junto com um terceiro comparsa, cometeram o assalto em Hillsborough, no estado do Texas. Nesse roubo, a gangue conseguiu apenas uma pequena quantia em dinheiro, mas foi um sinal do que estava por vir. A partir desse momento, Bonnie e Clyde mergulharam de cabeça no mundo do crime, cometendo uma série de roubos a postos de gasolina, lojas e pequenos estabelecimentos comerciais em diversas cidades do Texas e outros estados próximos. No entanto, o primeiro assalto a banco significativo que a dupla realizou aconteceu em 6 de junho de 1932, em Kaufman, Texas, onde conseguiram roubar cerca de $1.500. Esse roubo marcou um ponto de virada em sua carreira criminosa, pois começaram a focar em alvos maiores e mais lucrativos, como bancos e estabelecimentos financeiros. A partir desse momento, Bonnie e Clyde e sua gangue começariam a realizar vários crimes por todo o estado do Texas, tornando-se conhecidos como uma gangue perigosa e ousada, espalhando o medo e a violência por onde passavam. Seus crimes subsequentes, incluindo roubos e sequestros e assassinatos de policiais, consolidaram em sua reputação como uma das duplas criminosas mais temidas e notórias da história americana. O primeiro tiroteio significativo de Bonnie e Clyde com a polícia ocorreu em 1º de abril de 1932, em Joplin, Missouri. Nessa ocasião, a gangue de Bonnie e Clyde foi alvo de uma emboscada planejada por um grupo de policiais que os estava rastreando. Os policiais tinham informações valiosas sobre a presença de membros da gangue em um apartamento alugado em Joplin, pois iriam comemorar a chegada de Buck, irmão mais velho de Clyde, à gangue. Quando chegaram ao local, encontraram Bonnie, Clyde e outros membros da gangue. Ao perceberem a presença da polícia, um tiroteio intenso começou, resultando em uma batalha feroz e caótica entre a gangue e os policiais. Durante o tiroteio, 2 policiais e um membro da gangue foram mortos, e Bonnie sofreu uma ferida na perna. Clyde também ficou ferido, mas eles conseguiram escapar do cerco policial e deixar a cidade a bordo de um carro roubado. Essa batalha em Joplin marcou um momento crítico na vida criminosa de Bonnie e Clyde, sendo essa a primeira vez que eles enfrentaram a força policial de maneira tão direta e letal. Após esse confronto, a gangue de Bonnie e Clyde intensificou suas atividades criminosas, tornando-se ainda mais perigosos e notórios. O tiroteio em Joplin se tornou um ponto de referência em sua história, demonstrando sua determinação em enfrentar a lei e sua habilidade em escapar de situações perigosas. No entanto, também marcou o início de uma caçada implacável
por parte das autoridades, que estavam decididas a capturá-los e pôr um fim em sua onda de crimes. Era uma tarde abafada de verão, em 1933, e a dupla criminosa mais temida do país, Bonnie Parker e Clyde Barrow, dirigia em alta velocidade pelas estradas empoeiradas do Texas, dentro de um Ford V8 roubado. Eles se sentiam invencíveis e o vento quente batia em seus rostos enquanto avançavam em sua jornada de crimes. A adrenalina corria pelas veias de Bonnie e Clyde, que viviam uma vida fora da lei, desafiando a polícia em cada curva e escapando de apuros com ousadia e astúcia. Mas naquela tarde o destino parecia ter outros planos para eles. Ao se aproximarem de uma pequena ponte de madeira, a velocidade do carro era assustadora. Clyde estava ao volante com seus olhos fixos na estrada, enquanto Bonnie o encorajava com uma risada desafiadora. O carro rugia e eles sentiam a emoção do perigo em cada segundo. Porém, o destino não estava ao lado deles. No calor do momento, Clyde perdeu o controle do veículo e o carro começou a derrapar perigosamente na estrada. Em uma fração de segundos, a realidade cruel se abateu sobre eles. O carro saiu da estrada e colidiu com violência em um barranco, fazendo com que o metal se retorcesse e o vidro se estilhaçasse. O impacto foi ensurdecedor e o mundo parecia girar ao redor deles. O Ford V8, antes símbolo de poder e velocidade, estava agora completamente destruído. Com o coração batendo descontroladamente, Bonnie e Clyde conseguiram se libertar dos destroços, mas não saíram ilesos. Bonnie segurava sua perna ferida e Clyde parecia atordoado, mas a adrenalina ainda fluía em suas veias. Sem perder tempo, a dupla fugiu a pé, desaparecendo no campo próximo. Eles sabiam que não podiam ficar parados, pois a polícia logo estaria atrás deles. Encontraram abrigo em uma pequena fazenda, onde permaneceram escondidos até que a perseguição diminuísse. O acidente foi um momento de sorte para Bonnie e Clyde, que escaparam de mais uma situação perigosa, mas eles sabiam que a sorte nem sempre estaria ao seu lado, pois a caçada pela polícia estava longe de terminar. A gangue, exausta das perseguições e roubos que haviam cometido em sua jornada criminosa, chegou às proximidades de Platte City, Missouri, em meados de julho de 1933. Assim, Bonnie, Clyde, Buck Barrow, irmão de Clyde, Blanche Barrow, esposa de Buck, e W.D. Jones buscavam um refúgio temporário e seguro para descansar. Após vasculhar a área em busca de um lugar adequado, encontraram Red Crow Tavern, um estabelecimento discreto e isolado que oferecia 2 chalés para alugar. Os membros da gangue decidiram alugar ambos os chalés para garantir a privacidade e a segurança durante sua estadia. Os chalés, cercados por uma densa vegetação, forneciam um esconderijo ideal para a gangue se recuperar do cansaço das fugas e dos constantes confrontos com a polícia. Bonnie e Clyde e seus companheiros estavam cientes do risco que corriam, pois a fama e notoriedade de suas ações criminosas tinham se espalhado amplamente e a polícia estava empenhada em capturá-los a qualquer custo. No entanto, aqueles momentos fugazes de tranquilidade, o grupo tentava aproveitar o momento, relaxando sobre o céu estrelado e compartilhando histórias e risadas, como se a vida criminosa lhes proporcionasse uma sensação de liberdade que eles nunca haviam experimentado antes. Bonnie e Clyde, em particular, desfrutavam de sua conexão apaixonada, encontrando conforto um no outro no meio do caos. Porém, a calmaria não durou muito. Poucos dias após sua chegada a Platte City,
a polícia conseguiu localizar os chalés em Red Crow Tavern. Na manhã seguinte, o silêncio foi interrompido pelos sons das sirenes e tiros ecoando pela região. Buck foi atingido na cabeça, mas não morreu. Assim, com muito sufoco, a gangue conseguiu chegar até o carro e fugiram, sendo alvejados pela polícia. 2 pneus foram estourados e os vidros estilhaçados, que feriram o olho de Blanche. W.B. Jones atirava contra a polícia enquanto Clyde dirigia. Bonnie, desesperada, tentava cuidar de Buck e Blanche. Mesmo com os pneus e vidros estourados, Clyde dirigiu por toda a noite, parando poucas vezes para trocar os pneus e os curativos. Com muito sofrimento, chegaram em Dexter, Iowa, e pararam numa área de camping para descansar. Na manhã do dia 24 de julho de 1933, um fazendeiro teria achado curativos em volta de sua propriedade. Avisou os policiais, que logo partiram atrás dos criminosos, com cachorros e um grande número de agentes. Buck foi atingido várias vezes e sua esposa ficou ao seu lado, para que o resto da gangue conseguisse fugir. Mas uma vez, o casal escapou dessa. Após esse incidente, W.D. Jones desistiu de continuar com Bonnie e Clyde e abandonou a gangue. Blanche permaneceu ao lado de seu marido até a polícia chegar e foi capturada e presa. A gangue agora era composta apenas pelo casal, Bonnie e Clyde. No final de 1933, após se recuperarem de algumas adversidades, Bonnie e Clyde voltaram à ativa, prontos para retornar seus crimes. Poucos meses depois, eles conseguiram ajudar alguns prisioneiros a escaparem do presídio onde Clyde havia cumprido pena. Um desses prisioneiros era Henry Methvin, que decidiu permanecer com o casal e logo passou a fazer parte de suas atividades criminosas. Com o tempo, o bando passou a visitar periodicamente o pai de Methvin, chamando a atenção da polícia, que começou a monitorar suas visitas, suspeitando que essa conexão poderia ser uma oportunidade para uma armadilha. As autoridades começaram a elaborar um plano para capturar Bonnie e Clyde. Há rumores de que o pai de Henry Methvin fez um acordo com a polícia para poupar seu filho em troca de informações sobre os planos do casal. De qualquer forma, os policiais sabiam exatamente quando Bonnie e Clyde estavam a caminho da casa do pai de Henry, talvez para encontrá-lo, pois ele havia se separado do grupo. De qualquer forma, os policiais sabiam exatamente quando Bonnie e Clyde estavam a caminho da casa do pai de Henry. A armadilha foi montada ao longo da Highway 154. Os policiais usaram um dos caminhões do pai de Henry, simulando que o veículo estava com problemas mecânicos na bilha da estrada. A intenção era que Clyde parasse para ajudar. Na manhã do dia 23 de maio de 1934, por volta das 9 horas da manhã, o Ford V8 do casal se aproximou da cena preparada. Clyde reduziu a velocidade para verificar o que estava acontecendo, mas já era tarde demais. Rapidamente, 6 policiais que estavam escondidos emergiram e abriram fogo sem piedade. Mais de 130 balas atingiram o carro, causando a morte instantânea de Bonnie e Clyde. O veículo ficou completamente destruído pelos tiros e a cabeça de Clyde foi feita em pedaços, enquanto uma das mãos de Bonnie foi arrancada. Era o fim trágico de Bonnie e Clyde, encerrando assim a vida de um dos casais de criminosos mais famosos da história. A morte do casal marcou o início de sua lendária fama, e suas histórias e façanhas continuariam a ser relembradas e romantizadas ao longo dos anos, perpetuando a lenda de Bonnie e Clyde como ícones do crime e da vida fora da lei. E essa foi a história de um dos casais de criminosos mais famosos da história.
Bom, espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, que esse vídeo possa ter agregado algum valor para vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fiquem todos com Deus e falou!